Bom, pessoal, é isso aí. Kael de novo aqui na área. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando aí o canal, quem está assistindo os vídeos. Por favor, deixa seu joinha aí, curta, comenta, compartilha. Quem sabe esse projeto aqui não dá certo, né? Bom, mas vamos lá. Como vocês viram pela thumb, o filme agora que eu assisti essa semana, né? Como toda vez que eu agora estou indo no cinema eu estou fazendo, é o filme do Drácula, né? De 2025, do diretor Luc Besson, que é um diretor francês. E ele tem um currículo até bom, né? Ele fez Profissional, Quinto Elemento, acho que o último filme dele que eu assisti foi Lucy. Não era tão bom, mas enfim, era um filme legal. Esse vai na mesma linha, tá? Só um detalhe. Essa parte do diretor, pra mim, pouco importa, tá? Eu vejo muito mais o obra a obra do que, é de tal diretor vai ser bom. Não, pra mim não é assim que funciona. Mas nesse filme aqui, eu admito que saiu um pouco da linha que ele costuma seguir, tá? E pra mim o filme funcionou legal, tá? Quem tá com dúvida se assiste ou se não assiste, eu recomendo assistir, até porque se você for fã do Drácula e quer assistir uma coisa nova, uma versão nova, melhor do que Nosferatu, porque Nosferatu foi horrível. Algo mais puxado ali pro próximo do Drácula de 1992, essa é uma boa pedida, tá? Apesar de que o filme ele é meio... Enfim, vai chegar a parte de spoilers e eu vou falar pra vocês. O filme pra mim é muito bom, pra mim funcionou, tá? Eu achei ele muito limpo. Eu acho que esse é o maior defeito que eu vi no filme, ele é muito limpo, ele é muito limpinho. A primeira cena ali, que é durante o dia, pra mim se fosse à noite seria melhor. Mas eu gostei bastante. Não gostei muito do ator que interpreta o Drácula, eu acho que, diferente do Gary Oldman de 1992, ali do Drácula de Bram Stoker, esse ator, na verdade eu não sei o nome dele, tá? Mas eu não acho ele um cara bonito, apesar que no filme ele funciona, tá? Diferente do Gary Oldman, que realmente dava pra fazer alguma coisa ali, pra mostrar que ele era bonito de alguma forma, esse cara aqui não convence nisso, ele ganha no charme, tá? E tem alguns truques ali do filme que vão fazer ele funcionar. A direção tá boa, o estilo do Luc Besson continua sendo muito eficaz, tá? E assim... Agora, gente, invariavelmente eu vou falar de spoiler, tá? Isso aqui, se você quiser assistir o filme e depois falar alguma coisa, beleza. Mas a partir de agora é spoiler, até porque o filme acabou há pouco tempo, tá fresco na minha memória. Então eu tenho que falar desses detalhes, que pra mim, de certa forma, é a história do Drácula, tá? Mas tá diferente. E tá diferente, na minha opinião, 90% de acerto, tá? Então agora eu vou começar a contar basicamente o filme para vocês poderem entender por que eu gostei. Normalmente os filmes do Drácula, né, eles seguem sempre aquela mesma linha, ou eles inovam muita coisa, mudam muitas regras ali e acaba piorando muita coisa, o que fica meio deslocado, como por exemplo a gente teve em Drácula 2000, né, foi terrível, né? Ou outros filmes que também envolvem o Drácula, como o Vampiro de John Carpenter, enfim, ou do próprio Blade, que foi horrível. Mas se você pega filmes mais que tendem a falar mais da mitologia do Drácula, eu acho que o melhor que tem, ainda é melhor que esse filme, é o Drácula de Bram Stoker de 1992, tá? Aquele que tem o Keanu Reeves, que é com o Gary Oldman, como eu comentei. E ele, pra mim, é o melhor filme do Drácula, disparado, tá? Não tem como comparar. Esse filme, agora, né, não sei se é porque tá muito fresco na minha mente, mas pra mim ele vem ali na rabeira, tá? Ele tá chegando, mas ele não é melhor. E eu vou dizer por quê. Houve mudanças, então a história ela é interessante, ela é diferente do Drácula de original que todo mundo conhece, no sentido de que a Elizabeth, né, ela não se mata como acontece na história original. Na verdade, o Drácula até tenta salvar ela porque ela é emboscada ali pelos turcos. Não é uma cena legal, tá? A primeira cena do filme, infelizmente, deixa muito a desejar. Opa, peraí. Tinha desligado a luz aqui. Como não tem muita edição, bom, vamos continuar. A primeira cena deixou muito a desejar, ao meu ver, tá? Porque principalmente foi de dia. O filme ele não tem, pelo menos no começo ali, naquela primeira cena, tem uma cena de guerra, batalha e tal, ele não é um filme plástico, tá? A coreografia ali, tudo das lutas, eu achei bem xoxo. O filme começa ruim pra mim, tá? Mas ele engrena legal um pouco tempo depois. A primeira cena não é tão boa, a forma com que ele nega Deus ali, que é muito parecido com o que acontece no Drácula de Bram Stoker, também não é muito legal,
mas você compra. Né? Nesse ponto do filme ali, nos primeiros minutos, eu já tinha falado, eu acho que não vai ser tão bom. Porém, depois dessa cena, tudo muda, tá? É apresentado para nós o personagem do Christopher Waltz, que é o padre. Nunca é dito o nome dele, então sempre dá a entender que ele é o Van Helsing, mas nunca é dito o nome dele. E ele tá na França, ele tá em Paris. O filme, diferente do outro que se passa em Londres, esse se passa em Paris, tá? Até porque o Besson é francês. E ele tá lá para tratar de um caso muito excepcional, de uma menina que ela ia casar com um parente da rainha, e enfim. Quando ele chega lá, é um padre falando com um médico e o padre desconfia não, né? Ele tá lá, ele vai ver a menina e ele vê que ela é uma vampira. E ele faz ali alguns testes e tal, ele até fala que é a primeira vez que alguém captura um vampiro vivo e tal. E a personagem que é essa vampira, ela chama Maria. Porra, muito boa personagem, gostei. Pra mim, valeu ali. Ela te convence que ela é uma vampira meio tantã e que ela tá a serviço do Drácula e tal. Ele suborna ela com sangue de um dos enfermeiros. É muito legal essa cena. O personagem do padre é interessante, apesar que ele não rouba a cena, tá? Se alguém tá preocupado ali, ele não rouba a cena. Inclusive, isso eu já posso adiantar. Nesse filme acontece algo bem interessante, porque você simpatiza muito mais com o Drácula, tá? Mas, continuando. A trama da história, apesar dessa parte do padre, ela vai seguir a estrutura do original. Então a gente tem o Jonathan indo para Valáquia, né? Ele vai conhecer o Drácula. A maquiagem do Drácula envelhecida, ela lembra muito a maquiagem do Drácula de Bram Stoker, porém personalidades completamente diferentes, tá? Não considere que é uma comparação, apesar da maquiagem lembrar um Drácula ao outro, não. A personalidade, o castelo, o que acontece lá dentro, totalmente diferente. Inclusive, esse Drácula ele tem gárgulas, é muito interessante. Ele não tem as esposas ali. É tudo menos gótico, menos terror. Por quê? Em determinado ponto do filme, eu comecei a perceber que esse não era um filme de terror. Ele era um filme de romance. Tanto que o Drácula conta a história dele, de quando ele perdeu ela, o que aconteceu logo depois, os anos que ele passou procurando ela, que ele queria que ela reencarnasse. Ele desenvolve, esse é um elemento legal da trama, ele desenvolve um perfume com muito afrodisíaco que atrai todas as mulheres ali, ele usa isso para tentar descobrir onde ela tá, porque ele não conseguia chegar perto das mulheres por causa da peste negra durante um tempo ali. Cara, isso eu achei uma sacada muito boa. Porque normalmente o Drácula, né, ele é muito mais sobrenatural e ele tem aquele charme natural dele, que é quase mágico, né? E ele atrai as pessoas. Ali não, ali explica que é um perfume. E pra mim fez todo sentido, amarrou legal a história, é um elemento narrativo que se usa até o fim e é legal, tá? Isso ficou muito legal. Enfim, o Jonathan, pra variar, né, é pego, ele vai matar o Jonathan pede pra ele contar a história, por isso que a gente tem isso. No final, né, o Jonathan fala pra ele não matar ele, já que ele viveu tudo isso, que ele é imortal, que ele é amaldiçoado por causa do amor, ele fala, não, eu vou casar. Aí ele pede pra ver a foto, e, obviamente, a noiva do Jonathan, como é a mesma história, é a Mina, que é basicamente a mesma pessoa que era a Elizabeth, né? E aí a história segue. Só que agora ela toma rumos interessantes, tá? Porque o que acontece? A personagem da Mina, diferente de Nosferatu e parecido com o de Bram Stoker, ela até sente uma atração ali pelo Drácula, porque o Drácula vai atrás dela, só que, agora falando exclusivamente desse filme, ele não usa o perfume nela. Enquanto ele usava o perfume para todas as outras mulheres, para ela, para Mina, ele não usa. E isso é interessante, porque ele quer realmente conquistar ela, ele não quer ou possuir ela a esmo. E é muito legal a forma como ele faz isso, que ele usa a vampira, ele vai lá, busca ela no manicômio, solta ela, e ela é amiga da... E ela é amiga da Maria, né? A Mina é amiga da Maria, que ela é a noiva lá, que endoidou, né? E aí ela sai do manicômio e ela fala, não, tem um amigo meu que vai vir aqui na cidade, eu falei dele pra você, e eu tô com 3 assentos no teatro e tal. Enfim, ele vai junto e nesse meio tempo ele começa a seduzir ela, né? A tentar conquistar ela, mesmo ela sendo noivo, o noivo dela ter sumido. E na boa, gente, nesse ponto do filme, pra mim, já tava muito claro que o Jonathan era um idiota, tá? Diferente diferente,
muito diferente também não, tá? O personagem do Keanu Reeves de 92 também não era muito ninja não, mas esse daí ele é muito idiota. Não dá. Você não consegue simpatizar com esse personagem, tá? Enfim, nesse ponto do filme, que você conhece o Drácula, que você já viu a história dele, você vê como ele tá fazendo as coisas, você nota também que ele não tá matando ninguém, não existe uma carnificina no filme, tá? A nível de devorar as pessoas e tudo mais. Apesar de que, antes dele ir pra cidade, pra ele perder a forma de velho, tem uma cena muito legal, que é quando ele vai pra um convento, e ele simplesmente usa o perfume e praticamente come, no sentido literal, as freiras. Então é muito legal essa cena. Elas se sentem tentadas e tal, elas fazem uma torre de freiras ali com ele em cima, ele vai mordendo todas elas, enfim, é muito legal. Essa cena eu achei bem legal, mostrou bem o poder do perfume, porém, como eu comentei, esse perfume não é usado na mina, né? Ele realmente vai galgando ali aos poucos a paixão dela. Até porque durante o filme, durante essas cenas, você acaba percebendo que ela realmente é a reencarnação da Elizabeth. Porque ela tem as memórias. E ele percebe isso, ele não quer forçar ela e tal, enfim. Acaba a noite, ele leva ela até a estalagem onde ela tá, a hospedaria, e ela chega lá e o Jonathan voltou, porque ele escapou do castelo e voltou. Até tem a cena do castelo, mas é irrelevante aqui, tá? Como eu falei, ele não é um personagem interessante. Passado isso, gente, olha... Tem essa cena, ela sobe pro quarto dela, o Jonathan é levado pro hospital, e o Drácula volta lá. Porque ele tinha deixado ela lá na porta. E aí que ele pega e confessa pra ela que ele é, porque falaram pra ela que ele era um vampiro, tudo, ela não tava acreditando, porque aquilo pra ela, ele foi super gentil com ela. Já tinham contado também pra ela do perfume, ele joga o perfume fora e fala, não tô usando isso aqui em você. E enfim, nesse meio tempo ele morde ela literalmente pede pra ele possuir ela, e ele morde ela. E aí os dois eles dois fogem ali como vampiros, e o padre, que teoricamente é o Van Helsing, o pessoal tenta ir lá atrás dele, mas não pega ninguém. E eles vão embora. Quando eles vão embora, nesse ponto, tem detalhes interessantes desse Drácula. Como eu comentei, apesar de dele ter atacado o convento e tudo mais, as pessoas ali da Romênia, da Valáquia, eles não têm medo do Drácula. Então a gente não tem aquele efeito que a gente viu no Nosferatu, ou até mesmo no Drácula de Bram Stoker. Ele é um cara bem quisto. O pessoal local ali gosta dele. Inclusive, no final, quando eles deixam ali o caixão, que ele vai lá e vai conversar com o pessoal que trouxe ele, eles avisam, falam, o pessoal tá indo atrás de você, você não quer fazer alguma coisa? Foge. Então você percebe que esse personagem, diferente dos outros Dráculas, ele era um cara, não vou dizer legal, mas ele era um cara bem visto, ele era um cara bem quisto, tá? Então isso pra mim foi interessante. Como eu falei, essa história ela tem muitas mudanças. E nesse ponto do filme, você já tá, pelo menos foi a minha experiência, torcendo pra que eles fujam. Pra que você tenha um final diferente dos outros filmes. Mas infelizmente isso não acontece. A cena final é muito legal, tá? O pessoal que trouxe ele sai imediatamente, os guardas e o pessoal de Paris chega e começa a atacar o castelo. Os gárgulas que ele tem lá defendem o castelo. Ele é monstruoso no combate, tá? Ele desossa. As cenas do final compensam o começo do filme, que foi triste a nível de luta. Tem cenas bem legais ali de ação. Só que aí tem um porém. Por que pra mim o desfecho foi ruim? Eu vou chegar lá no desfecho, mas porque tem uma hora que eles vão tentar matar o Drácula atirando no caixão dele, e obviamente ele não tá lá, ele tá lá no quarto com a mina, né? Que a mina já tá transformada, tudo, ela pede pra fugir, ela pede pra fugir, não, ela tá com medo, ele fala, não, agora eles acordaram o dragão, eu vou dar um pau em todo mundo aqui. Ele sai matando todo mundo. Ele chega lá embaixo, ele pega o Jonathan e fala, eu poupei sua vida, né, não me faça se arrepender, e mata basicamente todos os soldados. E desculpa, gente, a televisão desligando de novo. Só que aí, o que acontece? É aí que pra mim, o filme, até aí, cara, o filme começou ruim, ele foi melhorando, ele me ganhou como um romance, é um romance dark ali, dark no sentido gótico, tá, gente? E você compra o personagem do Drácula, ele é muito mais interessante que todos os personagens do filme, de longe, tá?
e você acaba torcendo pra ele ficar com a mina. E a mina também, você acaba torcendo pra ela ficar com o Drácula, porque ele é um personagem muito mais legal, e ele realmente, ele ficou 400 anos atrás dela, tal, ela tem as memórias, ela é a reencarnação, isso fica claro no filme. Só que aí entra o discurso no jutsu. Basicamente, o padre vira o Naruto, manda um discurso pro Drácula, que depois de 400 anos que ele tá procurando a amada dele, ele fala, não, Deus vai te perdoar se você libertar a mina, porque agora ela virou uma vampira, ela tá amaldiçoada igual você. E ele decide fazer isso, gente. É triste, tá? Aí ele volta, porque os guardas estão atacando o quarto, ele salva a mina, mas aí depois ele começa a falar que ele vai se matar e, enfim, ele tranca ela dentro do quarto e se entrega pro padre. Cara, porra, mano. Podia ter deixado os dois fugir, cara. Tivesse sequência, iniciasse um universo de fantasia com esse Drácula, cara. Tá, nossa, oportunidade perdida. O filme é legal, mas esse final, pra mim, foi uma oportunidade desperdiçada. Poderiam ter começado toda uma linha de filmes ali com o próprio Drácula e ela durante as eras. Poderiam envolver outras lendas, colocar tudo no mesmo universo. Cara, ali a gente tinha um filme bom se a gente não tivesse esse final. Então é uma pena que foi esse final, mas o filme é legal. Eu recomendo para quem quer ver algo diferente, tanto que é estranho, né? No começo do vídeo eu falei, tem spoilers, mas tem spoilers no filme do Drácula, todo mundo conhece essa história? Tem, porque eles mudaram, e as mudanças para mim funcionaram, eu achei muito legal, tá? Então quem quiser assistir pode ver sem medo, eu recomendo, como eu falei no começo, eu recomendo. E minha nota pro filme, tranquilo ali, um 7, tá? Poderia ser 8 se o final fosse melhor, tá? Mas eu gostei realmente do filme. O problema do filme é a cena do começo, que é muito fraca. A cena é fraca. O desenrolar da história é muito bom. E o final é o que matou, tá? Mas o restante é tudo legal. Gostei muito do filme, recomendo. Bora lá, gente. Bora assistir, que esse filme vale a pena. Bom, se você me assistiu até aqui, me aguentou falando, hoje eu não tô tão bravo ou animado, eu nem sei, não tem roteiro, não tem nada, tá, gente? Eu simplesmente tô soltando aqui. Muito obrigado por assistir, deixa seu joinha, curte, comenta, compartilha. É um prazer tê-los aqui em meu canal. Quem sabe isso aqui, como eu falei, dá certo, né? E aí eu ganho não, né? Eu monto aqui um cenário melhor, coloco um tripé para não ficar com isso aqui no meu joelho, que vocês devem estar até meio zonzos, porque eu tô balançando aqui, né? Mas é porque o celular tá apoiado no meu joelho, tá, gente? Enfim, muito obrigado a todos. Até a próxima. Vai ter também um vídeo se dava pra mudar alguma coisa no filme, mas é meio óbvio que eu vou falar que dava pra mudar. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e até mais.